Se alguém te perguntasse o que é a maternidade, o que você responderia? Talvez você se sinta inclinada a compartilhar da sua experiência pessoal, de como tem sido ser mãe, a parte boa, os desafios e até talvez avisar para alguém que você conheça que vai ser mãe o que de fato é a maternidade. Mas eu queria nesse vídeo falar um pouquinho de onde parte a maternidade, não da nossa experiência com os nossos filhos, não do nosso relato da gestação ou de parto, mas da onde vem, da onde nasce a maternidade. Eu sou Carol Ribeiro e aqui no canal eu falo sobre espiritualidade, vida cristã, sobre maternidade, sempre pensando em como a gente pode aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia e nas mais diferentes áreas da nossa vida, principalmente com os nossos filhos e enquanto mães. Se você se identifica com esses assuntos, você pode se inscrever aqui no canal e já continuar assistindo esse vídeo. Com certeza a nossa vivência com os nossos filhos parece dar sentido e significado à maternidade, mas a maternidade ela não começa no momento em que nós testamos positivo e nós somos ali surpreendidas finalmente pela notícia de que seremos mães. Em Salmos 127:3 vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Isso quer dizer que quem dá os filhos é o próprio Deus, é desse lugar, é dessa pessoa, da pessoa de Deus que parte a maternidade. O Senhor, ele é autor da vida, ele é o único que pode dar a vida ou tirá-la. E eu quero falar sobre isso nesse vídeo para você perceber como partir desse lugar da maternidade que nasce de Deus, que vem de Deus, muda todo o nosso olhar sobre sermos mães, sobre os nossos filhos, sobre as outras mulheres que têm filhos ou não. Eu sei que hoje a maternidade ela é falada muito dentro dessa perspectiva pessoal, dos nossos relatos, mas quando a gente começa a observar que a maternidade ela parte de Deus, ela vem do próprio autor da vida, a gente começa a perceber que os filhos não nascem a partir do nosso relacionamento enquanto casal, entre um homem e uma mulher, ou como eu falei, de um teste positivo. Os nossos filhos já foram gerados, já são conhecidos pelo próprio Deus, foi Ele quem formou cada criança, cada pessoa, e antes mesmo que estivessem no nosso ventre, eles já eram conhecidos por Deus. Isso também nos ajuda a perceber que a maternidade ela não é uma história de satisfação pessoal, ela não é uma história de mérito, onde mulheres merecem ser mães e outras não, ou a gente recebe filhos para contar uma história própria e a gente se realizar. Como os filhos vêm de Deus, significa também que eles são para o próprio Deus. Como eu falei, Deus considera que eles são uma herança, e a herança ela é recebida sem mérito algum, ela parte de alguém que te confia esse bem e você agora tem um dever e uma responsabilidade. Isso vai dizer que a maternidade ela é muito mais uma responsabilidade do que, como eu falei, uma história pessoal de realização ou a realização de um sonho que a gente tem. Ela vem do próprio Deus para que nós sejamos ensinadas a cuidar das coisas dele. Enquanto servas de Deus, enquanto mulheres que foram agraciadas pelo autor da vida, nós estamos sendo chamadas para uma responsabilidade, um trabalho de desenvolver e cuidar dessas heranças. Isso também vai dizer que nós não devemos fazer dos nossos filhos um ídolo. Eles não são para nossa satisfação pessoal, eles são para a glória de Deus. Isso vai dirigir o coração de cada mãe no seu trabalho, na forma que nós educamos, na maneira que nós desenvolvemos, na forma que nós pensamos no crescimento deles. Isso vai também tirar os nossos olhos de pensar somente no comportamento das crianças ou no que nós podemos fazer, mas sobretudo no que Deus pensa sobre essas vidas, no que Ele deseja para nós enquanto mulheres e mães e também para essas crianças que nos foram confiadas. Algumas mulheres não vão ser agraciadas pelo dom da vida e isso também vai nos ensinar que elas não são menores do que aquelas que são mães. Às vezes, algumas mães fazem dos filhos, o sentido de toda a vida, vão dizer que filhos são tudo na vida de uma mulher ou que os nossos filhos são a nossa salvação, e as mulheres que não têm filhos, elas experimentam da salvação porque só vem de Cristo. Então toda mulher ela tem valor, toda mulher ela tem dignidade, porque o nosso valor não está nos filhos que nós temos, na quantidade de filhos que nós vamos ter ou na capacidade de engravidar, mas está no próprio Criador. Quando nós pensamos que a maternidade parte de Deus, isso reformula o nosso olhar sobre o nosso valor, sobre a nossa dignidade, sobre a dignidade de outras mulheres, sobre a forma que nós olhamos os nossos filhos, exercemos o nosso trabalho e principalmente sabemos que não fazemos para nós mesmos, não fazemos para o nosso sucesso, para a nossa performance, mas a maternidade que parte do próprio Deus, ela precisa culminar na glória de Deus e na satisfação de Deus a nosso respeito.
E o último ponto que é transformado também ao pensar que a maternidade vem do próprio Deus é que nós não precisamos ter medo da herança que nos foi confiada. Em um tempo onde nós, mulheres, somos desestimuladas, desencorajadas a ter filhos, onde os filhos parecem um peso, um problema ou algo que vai destruir a nossa vida, pensar que os filhos vêm do próprio Deus é ressignificar o nosso olhar sobre a maternidade. É pensar que aquele que nos dá um filho também é quem nos capacita para essa missão e para essa tarefa, é quem nos chama para trabalhar em parceria com Ele, que é o sustentador de toda a existência. Então, nisso nós não precisamos ter medo, não precisamos ter receio de ter filhos, porque se o Senhor nos confiar alguma criança, algum bebê, também significa que Ele mesmo vai nos prover em tudo que nós necessitamos. A maternidade não é um trabalho sozinho, não é um trabalho isolado ou é a parte de Deus, muito pelo contrário. Ela faz parte também dos planos de Deus, foi também uma maneira que Ele usou para trazer o Salvador ao mundo. Então a maternidade faz parte de toda a história e do plano redentivo de Deus. Então quando nós mulheres somos agraciadas por um filho, nós precisamos lembrar que eles são um presente e são de fato uma herança e não precisamos ter medo disso. Então que a maternidade possa ser vista por nós com graça, com a beleza que tem. Quando Deus nos confia algo, nós podemos nos alegrar, confiar nele, não precisamos temer o futuro, não precisamos pensar na nossa autocapacidade ou na nossa experiência pessoal, muito pelo contrário, nós precisamos lembrar de quem é a fonte da vida para que nós possamos exercer a maternidade com plena confiança, esperança e alegria no Senhor. Que esse vídeo te encoraje a olhar a maternidade não só do seu ponto de vista pessoal, talvez seja muito bom, isso é maravilhoso, mas talvez seu ponto de vista da maternidade esteja sendo difícil, desafiador. E quando você olhar para a maternidade desse lugar que parte de Deus, eu tenho certeza que a maternidade vai ser diferente para você e vivida de uma maneira melhor com seus filhos. Se você já me acompanha aqui no canal, já está inscrito, você sabe que todas as segundas eu coloco um vídeo novo. Fiquei 2 semanas aí sem subir vídeo, mas a gente está voltando com o tema de maternidade, com muitas novidades. Então fica aqui comigo. Se você não se inscreveu, não se esquece de se inscrever agora mesmo. Curte esse vídeo, compartilha e chama outras mulheres e mães para me acompanhar. Foi?